Renan Santos chegou a 7,8% na pesquisa Atlas Intel Bloomberg e passou a aparecer como o principal nome fora da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Mas a pergunta é, ele disparou mesmo ou esse crescimento ainda está limitado à bolha das redes? A última pesquisa feita pela Atlas Intel Bloomberg em junho e divulgada no começo de julho traz sinais importantes sobre o cenário que vem se desenhando para a eleição presidencial de 2026. Hoje você vai entender quem cresceu, quem caiu, quem está se consolidando como terceira via e quais são os principais obstáculos para Renan Santos tentar furar a polarização. Antes de seguir, já se inscreve aqui no canal Arco para não perder as atualizações e discussões políticas mais relevantes para o nosso país. E se no final tiver gostado do vídeo, deixa o like. O primeiro cenário da pesquisa, registrada no TSE sob o número BR 04582/2026, perguntou a 4.999 entrevistados se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente. O resultado foi o seguinte: Lula aparece com 46,3%. Flávio Bolsonaro vem em segundo com 36,6%. Renan Santos aparece em terceiro com 7,8%. Depois vem Ronaldo Caiado com 2,9%. Romeu Zema com 2%. Joaquim Barbosa com 1%. E os demais nomes aparecem abaixo de 1%, incluindo Aécio Neves, Samara Martins, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Rui Costa Pimenta, Edemilson Costa e Herz Dias. Além disso, 1,1% declararam voto nulo ou branco e 0,1% não souberam responder. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O primeiro ponto importante é que, apesar do crescimento de Renan Santos, a pesquisa ainda não mostra uma mudança real no segundo turno. O cenário principal segue apontando para uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Segundo a mesma pesquisa, em um eventual segundo turno entre os dois, Lula venceria com 48,8% contra 42,3% de Flávio. Então não dá para dizer que Renan disparou rumo ao segundo turno, mas dá para dizer que ele disparou dentro da disputa pela terceira via. Comparando com o mesmo cenário da Atlas Intel em abril de 2026, Lula subiu de 44% para 46,3%. Flávio Bolsonaro caiu de 39% para 36,6%. Renan subiu de 5% para 7,8%. Ronaldo Caiado ficou praticamente estável, saindo de 3% para 2,9%. E Romeu Zema caiu de 3% para 2%. Ou seja, enquanto os dois ex-governadores mais conhecidos da direita fora do bolsonarismo perderam força ou ficaram parados, Renan foi quem mais cresceu nesse espaço. Esse é o dado novo da pesquisa. Renan Santos ainda está longe de ameaçar diretamente Lula e Flávio Bolsonaro, mas começa a se consolidar como o nome mais competitivo entre os candidatos que tentam ocupar o espaço de terceira via. Ele ainda não está no segundo turno, mas está claramente acima de Caiado, Zema e dos demais nomes alternativos nesse cenário. Segundo Metrópolis, porém, esse crescimento não foi recebido com tanta empolgação pela pré-campanha de Renan. Isso porque em maio, Renan aparecia com 6,9% no principal cenário e sua equipe vinha acompanhando pesquisas diárias, os chamados trackings, que o colocavam entre 8% e 9%. Ou seja, o resultado de 7,8% mostra crescimento em relação a abril, mas também indica que o salto talvez tenha sido menor do que a equipe esperava. Ao Metrópolis, Renan tentou enquadrar a eleição como uma disputa entre 3 nomes e disse: de fato, esta eleição é sobre Renan, Flávio e Lula. Eu preciso continuar aumentando meu conhecimento para tirar o Flávio do segundo turno e enfrentar o Lula. Essa frase resume bem a estratégia. Renan não está disputando apenas contra Lula, e neste momento talvez nem esteja disputando principalmente contra Lula. O primeiro desafio dele é tirar Flávio do segundo turno. E para isso ele precisa provar que consegue crescer para além do público que já acompanha a política nas redes sociais. Esse talvez seja o maior obstáculo da candidatura dele. A pesquisa mostra que a maior parte do eleitorado de Renan ainda está concentrada entre homens jovens, especialmente na faixa de 16 a 24 anos. Isso provavelmente tem relação direta com a maior presença dele nas redes sociais e com o tipo de público que acompanha seus conteúdos, suas falas e sua atuação política. O problema é que a eleição presidencial não se vence apenas com bolha digital. Para chegar de fato ao segundo turno, Renan precisa furar a barreira etária, crescer entre as mulheres, aparecer mais para eleitores mais velhos e se tornar conhecido fora dos nichos politizados da internet. E os cenários de segundo turno mostram exatamente esse problema. Segundo a pesquisa, Lula ainda venceria todos os principais adversários testados. Contra Flávio Bolsonaro, Lula teria 48,8% contra 42,3%. Contra Ronaldo Caiado, Lula teria 48% contra 39%. Contra Romeu Zema, 48,2% contra 38,5%. Contra Michele Bolsonaro, 48,7% contra 38,9%. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele pudesse disputar, teria 48,6% contra 43,1%. E contra Renan Santos, Lula teria 49,2% contra 28,9%. Esse é o dado mais duro para Renan. No primeiro turno, ele cresce e aparece como terceira via, mas no segundo turno ainda perde por uma margem muito ampla. Só que esse número também precisa ser lido com cuidado. Renan ainda é o candidato com maior nível de desconhecimento entre os principais nomes testados. Isso aparece no alto índice de eleitores que declaram voto branco, nulo ou que não sabem responder no cenário entre Lula e Renan. Em outras palavras, muita gente ainda não tem opinião formada sobre ele, e isso pode ser ruim ou bom. Ruim porque mostra que ele ainda não furou a bolha. Bom porque indica que há espaço para crescer se conseguir se apresentar ao eleitor médio. Esse baixo conhecimento também ajuda a explicar
verificar outro dado, a rejeição. Na pesquisa, Aécio Neves é quem aparece com a maior rejeição, chegando a 54%. Flávio Bolsonaro vem logo depois com 53%, Lula com 48,6%, Jair Bolsonaro com 45,2%, Michele Bolsonaro tem 43,2%, Ronaldo Caiado aparece com 38,6%, Romeu Zema 38,5%, Renan Santos tem 35,8%, Fernando Haddad aparece com 30,7% e Joaquim Barbosa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, tem a menor rejeição entre os nomes testados com 24,6%. No caso de Renan, a rejeição relativamente menor pode parecer uma vantagem, mas também é uma consequência do desconhecimento. Quem é muito conhecido tende a ter rejeição mais consolidada. Quem ainda é pouco conhecido tem mais espaço para crescer, mas também corre o risco de aumentar a rejeição conforme passa a ser mais exposto. Esse é o dilema de Renan Santos. Ele precisa ficar conhecido para crescer, mas ao ficar conhecido também passará a ser mais atacado, mais cobrado e mais rejeitado por parte do eleitorado. Por isso, a campanha dele tem uma janela de oportunidade, mas também um desafio enorme. Renan precisa aumentar sua presença fora das redes sociais, entrar com mais força nos meios tradicionais, participar de debates, ampliar sua comunicação para mulheres, pessoas mais velhas e eleitores menos ideológicos. Sem isso, ele pode até liderar a disputa pela terceira via, mas dificilmente chegará ao segundo turno. Então, respondendo à pergunta da capa, Renan disparou? Depende. Ele não disparou a ponto de ameaçar imediatamente a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas disparou dentro do campo da terceira via. Hoje, pelos dados da Atlas Intel Bloomberg, ele aparece como o nome alternativo mais competitivo entre os pré-candidatos testados. A questão é saber se esse crescimento é o começo de uma onda maior ou se é apenas o teto de uma candidatura ainda muito concentrada nas redes. Até outubro, ainda tem muita coisa para acontecer. Crises partidárias, decisões judiciais, alianças, debates, novos fatos políticos e mudanças no cenário econômico podem alavancar ou destruir candidaturas. Mas, neste momento, a fotografia é clara. Lula e Flávio ainda lideram o tabuleiro. Renan Santos cresceu e passou a ocupar o espaço mais forte da terceira via, mas ainda precisa provar que consegue sair da bolha e falar com o Brasil real. Agora eu quero saber a sua opinião. Renan Santos tem chance real de furar a polarização e chegar ao segundo turno? Ou esse crescimento ainda está limitado a um público mais jovem e às redes sociais? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber como você enxerga esse cenário. E se você gostou dessa análise, se inscreve no canal Arco para não perder os próximos vídeos e deixa o like aqui embaixo para fortalecer. Até a próxima.